Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast De Frente com a Morte. A entrevistada de hoje será Delane. Professora. Olá, bom dia. Primeiramente, bom dia, né? Então aqui, é um podcast meio improvisado, certo? Feito por alunos, só monitorado ali por Gutenberg. Então a gente vai fazer algumas perguntas que os próprios alunos fizeram para a senhora e no decorrer da entrevista a gente vai desenvolvendo mais. Certinho, pode mandar. Vamos começar aqui com a pergunta de Júlia, acredito que seja a Júlia do BM. Qual foi sua maior dificuldade como professora? Já entrando assim, né? Porque muitos alunos dizem que a senhora é muito nova para ser professora e não tem cara de ser professora. Então, eu pensei que essa ia ser a minha maior dificuldade quando eu cheguei. Mas na verdade não. Eu acredito que no início foi conseguir manter ali um equilíbrio, porque eu sou uma pessoa calma, eu tenho um tom de voz um pouco mais baixo, e aí, quando eu tomei muito agitada, quando você entra no primeiro ano, caótico, assim, o primeiro mês foi sofrido, de saber como falar, de puxar um pouco mais, então eu acredito que essa tenha sido a maior dificuldade no início. Hoje está de boa, hoje eu entreguei para Deus, o Pai, espero que... A senhora tem algum problema com alunos aqui dentro? Assim, Nunca teve um problema com nenhum aluno? Problema com aluno? Não, nenhum problema específico não. Resolvo na conversa. A gente percebe que a senhora... Pô, essa questão mesmo da senhora resolver como na conversa, né? Qual seria essa sua filosofia de ensino, assim? Porque acho que o que diferencia mais os professores daqui desse sítio são um jeito de ensinar, um método e tal. E a senhora sempre tenta deixar a sua aula de espanhol, né, mais prática. Isso, era isso que eu ia comentar agora. Eu gosto muito de seguir uma metodologia ativa, ou seja, aquela que, obviamente, eu trago, sim, o conteúdo, mas eu gosto de deixar de maneira mais prática, de maneira que o aluno consiga, de fato, entender ou fazer algo diferente, fugir um pouco do tradicional. Então, eu gosto de pensar assim, o que eu gostaria de ter tido quando eu estava no ensino médio? Então, eu apresento o conteúdo, passo uma atividade, mas sempre que tem tempo, porque a gente só tem uma aula por semana, né? Então, sempre que tem tempo, eu gosto de trazer algo diferente, dinâmico, para poder trabalhar de forma diferente esses conteúdos e não ficar aquele negócio só massivo. Porque realmente uma aula só massiva, só falando, às vezes acaba sendo chato até pro professor mesmo. Fica meio monótono. Porque passar o dia todo dando aula, né? Para tanto aluno diferente. O dia inteiro na escola. A senhora falou sobre o que a senhora gostaria de ter tido, não foi no seu ensino médio. Sim. Como foi Delane? A gente fez essa pergunta aí pra mim também, acho que vai ser uma pergunta recorrente para todos os professores aqui. Como foi Delane no ensino médio dela, na carreira escolar todo, eu acredito? Bagunceiro, mentira. Vai, tá vendo? Me encrenca aí. Pior que não, eu conversava muito, eu confesso que eu olho assim, meu Deus, eu fui assim. Eu conversava um bocadinho, mas eu era também muito tranquila. Eu era uma pessoa que me cobrava muito, uma aluna que me cobrava muito. Então, você tirava ali abaixo de 7, abaixo de 8, a gente ficava me matando. Foi muito dentro da caixinha, muito certinho, digamos assim. Não baseada a aula. Era mais introvertida também, tipo, tinha minhas amizades, falava com o pessoal, mas não era tão da galera. Tanto que eu digo que eu queria ter aproveitado mais o ensino médio. E eu sempre digo, aproveitem o ensino médio. Vivam, porque só se vive uma vez. Eu era mais tímida, era mais na minha, assim, ficava mais com minha amiga, era eu e ela. Aí ela era amiga da escola inteira. E eu era conhecida como amiga dela. A senhora é o chaveirinho dela. Oi? Chaveirinho. Chaveirinho. Era o chaveirinho da amiga popular. Mas é todo mundo hoje em dia é assim, né? Então, a senhora tem alguns hobbies, né? Teatro, certo? Também. Também, dança, que a gente já viu. É a influência da Recife. Nossa, que TikTok. É a influência da Recife, né? Com vários vídeos. Bom, como é que a senhora, assim, adquiriu esses hobbies? Você é desde criança? Porque, vou usar de novo o exemplo de Efraim. Efraim disse que desde criança ele já gostava de atuar, de cantar e tal. A senhora também fez A dança, sim. Lembra que eu falei que eu era uma pessoa mais introspectiva? Eu me soltava, me encontrava na dança. Então, sempre, em algum momento da minha vida, eu tive ali um pezinho na dança. Na adolescência era mais na igreja, só que eu nunca fiz de fato aula de dança na infância, adolescência. Era só vontade mesmo de aprender em casa. E aí eu sempre gostei muito. Realmente por hobby. Isso. E aí eu coloquei como meta, né? Quando eu começar a trabalhar, quando eu também deixei de pensar no que os outros pensam, porque eu me privei muito na adolescência pensando no que os outros pensavam. Quando eu tirei essa mentalidade que a vida era minha, que eu de fato tinha que me encontrar e viver,
Aí eu dei o estralozinho e disse, assim que eu começar a ganhar dinheiro, eu vou matricular em aula de dança, eu vou fazer o que eu gosto, vou começar a fazer coisas que eu não fazia antes, por vergonha, por pensar no que os outros iam falar e afins. Então hoje eu gosto. Hoje em dia a senhora se identifica mais com essa área. Falando em área também, tem algumas perguntas sobre a matéria em si de espanhol que a senhora escolheu. Porque de onde vem essa paixão pelo espanhol, assim? Principalmente para ser professora de espanhol no ensino médio, tem que ter uma paciência. Vou tirar toda a ilusão de vocês agora. Não existe paixão, nunca tive vontade, nunca pensei na minha vida em ser professora e muito menos de espanhol. Eu caí de paraquedas assim, caí de paraquedas, exatamente. Eu fiz o Enem pela primeira vez no terceiro ano. E aí, obviamente, era a primeira vez, eu não me sentia preparada. Eu perdi o prazo no segundo. Perdi o prazo no segundo ano, fiz no terceiro. E aí eu já terminei a prova com aquele drama todo, né? Chegando para meus pais, não esperem nada de mim. Você vai comprar 030. Mas não se preocupe, eu vou estudar próximo ano em casa para poder fazer o Enem de novo. Enfim, fiz todo aquele drama porque eu sabia que tinha sido horrível. Mas aí a nota saiu, isso aí não tá? Mas aí a nota saiu, não foi tão baixa, mas não dava para passar naquilo que eu pensava que queria fazer. Aí eu pensava em fisioterapia, desejo mesmo ter vontade de fazer medicina veterinária, nada disso. Mas enfim, a nota não dava para essas áreas. E aí meu pai sentou comigo, foi olhando as disciplinas que dava para entrar. E aí na época eu estudava inglês em cursinho. Aí ele olhou para mim e fez, por que você não faz letras de espanhol, minha filha? Daqui a alguns anos você vai ter o espanhol e o inglês, vai abrir outras áreas para você, outras oportunidades. Aí eu lembro que eu não sabia dizer não, obviamente, né? E eu fiquei naquela, tipo, não quero, meu pai foi professor por 17 anos, só queria informar. E eu nunca pensei na minha vida em ser professora, nunca. Aí eu olhei assim, aí eu peguei e coloquei, mas fiquei torcendo para não entrar, tinha 25 vagas na UF. Fiquei torcendo para não entrar, não tinha identificação nenhuma com espanhol também, não sabia nada de espanhol. Aí quando saiu a lista de 25, eu fiquei na 25ª. Passei. Aí eu, tá bom então, né? Estamos aqui, então vamos dar um melhor. Passou então se arrastando. Exatamente. Aí eu entrei, quando eu entrei, disse, já estou aqui para fazer valer, me esforcei. Acabei que gostei muito de aprender, né? Outro idioma, o espanhol. Tive que ralar um bocado para acompanhar e me identifiquei. Participei de tudo que tinha na universidade. Aí depois, fora da universidade, mas ainda estudando, fiz intercâmbio. Aí foi despertando, assim, de fato, a paixão pelo espanhol. Mas eu terminei a universidade ainda sem saber se eu queria ou não lecionar. Eu dizia, então nunca foi um sonho ser professora, nem a espanhol em si. Passava nem a sua cabeça assim? Quando criança, de vez em quando tá brincando, diz, né, quero ser professora. Mas vontade, desejo, sonho, nunca não. Acabou que caí de paraquedas. No final gostei, me identifiquei. A escola que eu disse eu aceitei, pensando, vou fazer o teste. No final eu gostei de lecionar, me identifiquei. Mas eu era muito segura em relação a isso. Como nunca foi algo de fato que eu quis fazer. Então a senhora nunca quis ser professora, nunca quis, nem pensava em espanhol em si. A senhora falou também do intercâmbio. Como é que foi essa experiência de intercâmbio, principalmente no espanhol? Que a senhora nem pensava em fazer e acabou fazendo por causa disso. Caiu de paraquedas e foi. O intercâmbio foi um divisor de águas, assim, na minha vida e na minha mente, né? Porque eu digo que eu tinha a mente muito limitada, achava que o mundo era só aqui. E aí foi quando expandiu. O intercâmbio que eu fiz foi um intercâmbio voluntário, ele não foi para aprender espanhol. Foi um intercâmbio por uma ONG chamada AESEI. A IESEI, que é a maior ONG internacional do mundo, gerida por jovens. Ou seja, é uma ONG que quem toma conta, quem trabalha, são jovens, apenas de 18 a 30 anos. E aí eu fiz um intercâmbio voluntário para trabalhar em ONGs. Eu fui para a Argentina, Córdoba. E aí a gente escolhe um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu escolhi a ODS 11, que é a Redução de Desigualdades. Então eu fui para lá com um projeto de trabalhar em uma ONG de crianças, um turno do meu dia lá para essa ONG, em prol dessa ONG, né? Voluntariamente, eu não recebia nada por isso. Aí lá eu ficava na casa de um hostel, alguém que me recebia voluntariamente também, então eu não tinha gasto com hospedagem, só mais com alimentação. E aí eu fiquei 2 meses, foi quando eu peguei ainda mais. A
sua amiga, né? Tem várias fotos aí, de vez em quando a gente vê vocês saindo. Best friend forever. Essa saída de professor pra ficar falando mal de aluno aí. Tic-tac. Ela perguntando se a senhora poderia indicar algum canal. Já que Para estudos de espanhol. Certo. No YouTube tem uma professora que ela é muito boa e ela posta muitos conteúdos e o nome do canal se chama Vamos a Hablar. Seria Vamos a Hablar. Ela sempre posta bastante conteúdo, assim. Os vídeos dela não são massivos, são curtos, são diretos, eu indico bastante. Tem a Fluency Academy também, que tem vários idiomas, e eles postam também sobre espanhol, super indico. E uma indicação ainda maior, sem ser de canais assim específico, é consumir coisas no idioma. Música, filme, série, ajuda muito, de verdade. Agora assim, não assistir por assistir, falar em espanhol e não prestar atenção em nada. Coloca, bota uma legendinha no início em português, depois troca para o espanhol, mas fica atento às palavras, aos contextos. Assistindo com atenção, a gente aprende muito, muito mesmo. A senhora já passou algumas atividades até essa semana, a gente teve que entregar um jogo com regras em espanhol. A senhora sempre tem essa prática, realmente é uma prática de espanhol que a gente tem, de escutar música, de traduzir alguns textos. Como é que a senhora pensa nessas aulas em si? Como é que a senhora se programa para passar essas aulas? Porque é sempre algo mais prático que a gente tem, não é só, sabe, escrever o espanhol no quadro e tentar traduzir de cabeça. É sempre algo tão prático. Como é que a senhora planeja essas aulas pra gente? Então, essas mais diferentes é quebrando a cabeça, gente. Olha, quando você me vê assim parada, com um tablet parada assim, pensando, geralmente eu tô tentando maquinar como é que eu posso fazer para encaixar aí esse contexto. As aulas normais, obviamente, planejamento normal, pesquiso, vejo conteúdo certinho, tudo ok. Agora, quando eu tenho que sair da caixinha, fazer algo diferente, é realmente quebrando a cabeça, pensando, pesquisando. Eu pergunto bastante, às vezes eu pergunto, sempre quando eu tô parada assim pensando, aí eu pergunto ao aluno, tu gostaria de fazer isso? Tipo, um dia desse eu estava pensando nos jogos, né? O que eu poderia fazer. E aí eu lembro que estava perto, a Rebeca, a Luciana, e aí eu pensei, o que vocês gostariam de ter nesse Tem que ser, né? Eles não souberam me responder, mas eu me dei a ideia de pensar mais coisas depois, perguntar aos professores, aí tenta encaixar, mas é quebrando a cabeça. Eu acho que as perguntas em si que alguns alunos fizeram vai ser só isso mesmo. Tem uma em si aqui que... Bom, a questão de ser professora, a senhora já respondeu, né? Foi bem por acaso e tal, que a senhora acabou sendo professora. Mas hoje em si, a senhora acha que se pudesse voltar atrás, ainda tomaria essa decisão de ser professora? Se a senhora teve algum problema, algum arrependimento em si de acabar dando aula em si? Não, eu acredito que eu faria exatamente a mesma coisa. Me agregou muito, muito, muito mesmo. E é aquilo, né? Tudo é conhecimento, tudo é experiência, tudo... Eu acredito que tudo tem um propósito. Então, se eu estou aqui, eu acredito que era para estar aqui. E não seria diferente. Bom, eu tenho uma pergunta. Qual foi sua melhor experiência assim em sala? A melhor experiência em sala? Agora tu me pegou, porque a gente vive tão intensamente aqui dentro que é muito Sem sala, pode ter sido em qualquer escola. Então, sua melhor experiência dando aula. Acho melhor dando aula, né, como professor. Eu acho que não tem só uma, mas sempre que eu percebo que o aluno de fato conseguiu compreender o que chegou para mim, além para falar além da disciplina, para conversar ou para expor algo do tipo assim, pedir, não sei, porque em alguns momentos já chegaram alguns alunos para agradecer a questão do reconhecimento além de sala de aula, quando a gente percebe que o nosso papel é além de ensinar, vai muito mais além, nós tratamos com pessoas, né? Somos pessoas. Então teve aluno já que veio agradecer minha empatia, veio agradecer um abraço, algo simples e que quando a gente para pensar e percebe e entende o nosso papel, entende que vai além, sabe? De passar um conteúdo. Então esses momentos assim pequenos, para mim são os mais especiais e são aqueles que diz, valeu a pena. Valeu a pena ser professor. Mesmo caindo de paraquedas, não querendo, acabou valendo a pena. Exatamente. Então, tem mais uma pergunta? Não, eu pergunto se ela tem algum conselho para dar para os estudantes. Repetir a mesma coisa que eu falei para a Efraim também. Antes do conselho, eu queria perguntar aqui pro pessoal que está no Senado. Principalmente aqui o AD, que a gente sabe que tem um favoritismo dela. Né? Favoritismo assim? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês são... Vocês querem fazer alguma pergunta para a professora? Qualquer um,
Não, nenhum. Ali, Roberto. Chega. Fala, Tem Bruno, algum né? arrependimento de ter entrado na carreira? Um arrependimento de ser. Não, como eu falei, tenho não, gente. Tenho não. De ter entrado na carreira, não. Tem algum arrependimento de não ter feito algo? De não ter feito algo. Eu acho que já entra até para a última pergunta, como eu falei para vocês. Um conselho e um arrependimento, né? Tem um arrependimento de não ter vivido tanto essa fase do ensino médio, porque é uma fase que a gente, alguns, né? Não todos, mas a gente pensa muito no que o outro vai pensar. Aí tem a questão da timidez, a vergonha. Então, assim, um arrependimento. Ter dado muita voz a isso, ter medo de tudo, vergonha, pensar que os outros iam pensar. E um conselho, justamente, fazer o contrário disso, né? Vivam esse momento. Só passa uma vez. Tô com vergonha do que vão. Tem um trabalho, uma peça para fazer, uma apresentação. Tô com vergonha do que os outros vão pensar. Gente, você vai pensar. Vai chegar um momento da vida que vocês não vão ter tempo nem pra pensar nisso que você vai Quando acabar o pensar. ensino médio, ninguém vai lembrar da cara do outro mais. Aí você vai dizer, vai. poxa, por que eu não fiz isso? Em que momento eu vou fazer isso na vida agora? Então, um conselho, vivam, não pensem no que os outros vão pensar. Vivam, a vida é uma Não festa. se limitem a essas coisas, de verdade mesmo. E a Então- rotina? E a rotina? É a rotina. Como é que consegue conciliar a rotina? Surtando. É isso, entre trancos e barrancos a gente vai sobrevivendo. A selva de pedra para professor toda vez. Caramba, assim. Planos pro futuro? É sobre isso. Planos. Foi isso. Golpe baixo. Só que baixo que vai rir. Você foi no golpe baixo. Planos pro futuro. Espero estar concursada, né? Daqui a alguns anos. Na verdade, o falar em futuro para mim ainda é um pouco incerto, porque eu penso em muitas coisas. Eu ainda estou na direção. Ela ainda tá se decidindo. Estou me decidindo ainda o que vai ser. Vou ter que fazer uma Mas aí pergunta. uma das respostas eu acredito que seria ser concursada. Estou me esforçando, estudando para isso. Olha. E meu sonho maior é viajar o mundo, né? Então, em algum momento, realizar isso. Mochilão do mundo Então, o seu maior sonho é viajar o mundo. Tem algum país específico. Um específico agora não. Acho que é uma visão muito aberta. O que eu tiver a oportunidade É muito- de ir, sim, embora. Tem muitos países para viajar. Então. Mas país, muito lugar para conhecer, gente. Não é? Então, eu acredito que seja só isso. Mais alguma Seja pergunta de alguém? Mais alguma pergunta de alguém aqui? Não? Pergunta? Não, tu não vou perguntar. Então é isso. Meu querido, Muito obrigado, professor Delane. Foi um prazer ter a entrevista aqui com a senhora. obrigado, Delane. Uma salva de palmas para a Delane. Deixa eu chamar a vinheta, Como Pedro. é que foi a vinheta? Puxa a vinheta! Puxa a vinheta.